Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada profunda no Salmo 86. E ele começa de um jeito, assim, muito pessoal, né? Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Nossa, é uma vulnerabilidade muito clara logo de cara. Exatamente. E essa vulnerabilidade, ela não está sozinha, né? Vem junto com uma afirmação tipo, eu pertenço a ti. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Já estabelece essa relação, essa dependência. Entendi. É como se ele dissesse: olha, a situação tá ruim, mas eu sou teu, eu confio. Isso é a base de onde ele parte para todo o resto do salmo. É um pedido de socorro, sim, mas vindo de alguém que se vê como servo, como fiel mesmo na dificuldade. E é interessante como, a partir dessa necessidade bem pessoal, o tom dá uma virada. O versículo 5, por exemplo: pois tu, Senhor, és bom e perdoador, Sim, e não só isso. rico em graça para com todos os que te invocam. É um contraste bem forte com o início aflito, né? Quase um alívio lembrar disso. Essa dinâmica é central, eu acho. O salmista está ali clamando no dia da sua angústia, como diz o versículo 7, mas ele tem uma certeza, uma convicção de que vai ser atendido. Uhum. E o fascinante é como ele conecta isso logo em seguida, no versículo 8. A singularidade de Deus. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum feito se compara aos teus. Ah, interessante. A necessidade humana não está buscando qualquer ajuda, está buscando aquele que é único, incomparável em poder e em feitos. É uma afirmação teológica forte que nasce dessa experiência de crise pessoal. E essa afirmação sobre Deus ser único, ela não fica só no nível pessoal, né? Porque o versículo 9 dá um salto. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor. Uau! É uma visão bem ampla, quase cósmica. Saindo daquela aflição inicial. É uma ótima observação. Parece que, ao contemplar a grandeza de Deus, ali nos versículos 8 e 10, a perspectiva dele se expande naturalmente, sabe? Reconhecer quem Deus é leva a vislumbrar esse reconhecimento universal. Faz sentido. Mas veja como isso volta para o pessoal, lá no versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. E junto vem o pedido por um coração íntegro. Íntegro. Como assim? Um coração unificado? Isso, um coração unificado, sem divisões, totalmente dedicado a temer o nome de Deus. Não é só seguir regras, entende? É ter uma devoção que unifica a pessoa por dentro. Entendi. E essa necessidade de um coração unificado, de orientação, fica ainda mais urgente, talvez, quando a gente olha para o versículo 14, né? Exatamente. Porque ali o cenário muda de novo e de forma bem drástica. Sim. Homens arrogantes me atacam a Deus. Um bando de homens cruéis procura tirar minha vida. E ele acrescenta: são homens que não têm respeito por ti. A realidade da ameaça, da maldade invade a oração. Como isso se encaixa com aquela visão grandiosa de Deus? Olha, ele não tenta exatamente encaixar no sentido de resolver a contradição, mas ele justapõe. É um contraste muito poderoso. Logo depois de descrever essa ameaça dos arrogantes e cruéis que não temem a Deus, ele declara no versículo 15, mas tu, Senhor. Ah, o mais. Isso, o mais tu és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. É como se dissesse, eles são assim, cruéis, arrogantes, sem temor. Mas tu és compassivo, paciente, fiel. Nossa, então a fé dele se ancora justamente nesses atributos de Deus, como resposta direta à hostilidade. Precisamente. A compaixão contra a crueldade, a paciência contra a arrogância, o amor e a fidelidade contra o desrespeito. É uma declaração de confiança muito profunda no meio do perigo. A oração não ignora o problema, de jeito nenhum, mas o enquadra à luz de quem Deus é. Tá claro. E aí ele fecha o salmo voltando ao pedido pessoal, né, nos versículos 16 e 17. Bem, é quase um eco do começo, mas agora parece que vem com mais força, depois de toda essa reflexão sobre Deus. Ele pede misericórdia, pede força e pede uma coisa bem concreta.
dá-me um sinal da tua bondade. Um sinal visível, por que será que ele pede isso no final? Qual a importância desse sinal? Bom, parece que esse sinal tem uma dupla função, né? Para ele mesmo, para o salmista, é consolo, é confirmação. Ele diz, para que os que me odeiam o vejam e se humilhem, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Ah, então tem um público também. Exato. Para os inimigos, esse sinal seria um testemunho público, uma demonstração clara do favor de Deus, da intervenção divina na vida de quem confia nele. Fecha o ciclo todo. A necessidade lá do início busca uma prova concreta da bondade e do poder de Deus, uma prova que sirva tanto para ele quanto para os outros verem. Entendi. Então, resumindo um pouco, a gente tem essa jornada, começa na aflição aguda, no perigo real, passa por uma afirmação poderosa da grandeza e da bondade de Deus, que são únicas, e isso em contraste direto com a maldade dos inimigos. Isso. E culmina nesse pedido por uma prova visível, um sinal do cuidado de Deus. Perfeito. É uma trajetória que vai da necessidade individual à proclamação universal sobre Deus e depois volta para a necessidade de ver essa ajuda de forma concreta, pessoal e pública. Isso deixa a gente pensando, né? O salmista pede esse sinal de bondade visível no meio da dificuldade. Que formas será que um sinal assim poderia ter hoje em dia? Para alguém que busca essa confirmação, esse consolo em tempos difíceis. Algo que talvez seja mais do que só um sentimento interno, sabe? Fica a reflexão.